Sim. pessoas que, de repente, arriscaram a vida, né? Estavam numa rotina mais garantida no que diz respeito a ter ser colaborador de uma empresa e de repente tomou a decisão de abrir seu próprio negócio, Sim. ou até mesmo você que é coordenador, gerente de uma unidade, e você não deixa de ser a extensão do proprietário ali dentro, né? E você carrega essa responsabilidade de tocar o negócio com sabedoria e as pessoas para que a gente alcance os resultados, né? Então, né, é um grupo eclético, mas todos com um viés empreendedor ou de liderança. E aí, falando Uau. em liderança, a gente tem alguns princípios, né, André? A seguir. Exatamente. Eu gosto de, quando eu falo de sabedoria, a gente quer falar hoje sobre alguns princípios e utilizando um provérbio de 3.000 anos. Mas antes disso, é interessante. Eu gosto muito de uma ilustração, Marcel. A ilustração é a seguinte: era uma competição de cortar lenha. E havia na finalíssima dessa competição, um jovem robusto, forte, e um senhor de idade, aparentemente muito mais fragilizado pelo tempo, fisicamente, do que esse jovem. E quando começou ali para ver quem derrubava primeiro aquele tronco com machado, né, cortando as lenhas ali, o fortão começou rapidamente a desferir golpes com muita energia. E quando olharam para o seu oponente, aquele senhor, ele estava afiando o machado. Ele estava lapidando ali aquela lâmina. E dentro desse ambiente, né, com essa competição, é muito interessante, porque as pessoas falam, o cara já é mais forte. Começou primeiro, ele vai ganhar. Mas quando aquele senhor se levantou para poder desferir os seus golpes, ele derrubou muito mais rápido. Porque tempo afiando o machado não é tempo desperdiçado. Se você acha que essas horas investidas aqui na convenção, você vai estar perdendo tempo que você poderia estar vendendo, conectando clientes, eu te afirmo, tempo afiando o machado não é tempo perdido, é tempo investido. Afinar o violão, a música fica mais bonita, né? Passar o carro por uma revisão é mais segurança numa viagem. E tempo refletindo, planejando, é tempo investido. E tempo sendo ali trabalhado, desenvolvido como um evento como esse, é tempo de ganhar sabedoria. E aí, né, Marcelo, eu gosto muito desse entendimento. Então, primeira coisa, você precisa saber que esse é um dia de investimento na sua vida. Esse é um dia de completa alegria. Você tem que estar com essa postura. Quando alguém está investindo em nós, é essa postura que temos que ter. E esse provérbio milenar diz o seguinte, né? Ele é encontrado no livro de Provérbios, lá da Bíblia Sagrada, e ele diz o seguinte: 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. Talvez você pense, né? Nossa, aquilo que eu lidero hoje é pequeno. Meu faturamento ainda é pequeno, mas esse provérbio diz que coisas pequenas podem ser muito sábias. E ele diz, primeiro, as formigas, Marcelo, as formigas, que embora não sejam fortes, são pequenas, elas armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem a sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, elas não mordem, não são tão violentas, elas vivem até nos palácios dos reis. Esse sábio é um rei Agur, né? Ele compartilha esse provérbio, ele compartilha esses conselhos milenares, utilizando-se de 4 seres pequeninos, 4 seres que são tão inferiores em capacidade ao ser humano, mas que ensinam o ser humano. Porque coisas pequenas podem ser muito sábias. Porque a gente não pode pensar que a gente só vai ser grande quando todos notarem nosso tamanho. Porque aquilo que é grande por fora, um dia foi grande apenas por dentro. A visão grande, o coração grande, a intenção grande. E esses animais, eles têm algo a nos ensinar, Marcel. Uau. E a gente pode já tocar aqui, Pode falando deles? tocar. Pode tocar. Maravilha. Eu adoro essa história, né? E principalmente, porque isso é milenar, né? Na 3.000 verdade, anos, né? a gente tem muito a aprender quando a gente traz aquilo que já está validado. Uau, uau, Né? Porque não uau. é uma história que a gente está criando aqui agora, a gente está É. trazendo, né, um princípio de liderança baseado em comunidades que dominam o É. mundo, que são maiores do que a gente, né? Exatamente. É interessante, porque as formigas, né, é o primeiro animal, então, que nós temos que aprender. E eu acho muito legal o que você falou, porque aquilo que foi validado, né, as formigas ultrapassaram todas as eras do planeta Terra. E elas são em grande quantidade, né? Se você somar todas as formigas do planeta, o peso delas é maior que os 8 bilhões de seres humanos.
Porque os seres humanos ocupam, esses dias eu vi um vídeo, né? 8 bilhões de seres humanos enfileirados daria o tamanho de Nova York. A Terra ainda é muito mais espaçosa do que isso. Agora as formigas estão povoando cada centímetro, metro quadrado desse planeta. Existem formigas até no Monte Everest, em baixíssimas temperaturas ou em altas temperaturas. E as formigas têm algo peculiar. Elas trabalham duro. Primeiro princípio de sabedoria que eu quero entregar para você aqui agora. Primeiro princípio que eu quero entregar para vocês agora, todos que estão aqui com a gente, de verdade, falando com você ao seu coração as formigas nos ensinam o princípio de trabalhar duro. Mas não somente trabalhar duro, trabalhar certo. É como aquela parábola que nós contamos aqui no começo. Aquele homem que cortou a lenha, ele cortou com sabedoria. Ele afiou o seu machado. Então, como que é o trabalho das formigas? Primeiro, elas fazem um trabalho concentrado. Nós nunca fomos uma geração tão distraída. Você é distraído o tempo todo pelas suas redes sociais, pelas suas preocupações. Nosso cérebro se acostumou a agir a partir de muitos estímulos. Não era assim há 20 anos atrás. E dentro dessa questão, a formiga é concentrada. Tenta desconcentrar uma formiga. Tenta desfocar ela. Você joga água no formigueiro, você atrapalha ela. Não faça isso, tadinhas. Mas quando você faz, elas resolvem um problema e logo voltam ao trabalho. Porque elas sabem que o verão é tempo de trabalhar duro, que o verão é tempo de juntar, para então depois desfrutar. Segundo trabalho que elas fazem é um trabalho de planejamento. Elas entendem as temporadas. O que é planejamento? Discernir os tempos. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de abraçar e há tempo de soltar. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. As formigas entendem as estações. Mas terceiro lugar, um trabalho duro, um trabalho inteligente, não é somente um trabalho concentrado, nem tampouco apenas um trabalho planejado. É um trabalho constante. Elas não param. Uau. É um trabalho constante. Então, sabe, a vantagem que elas levam está completamente baseada, a vantagem que elas levam está baseada em como elas são boas no que tem que ser feito. Tem muita gente bom de lábia, tem muita gente bom de botar no papel, mas pouca gente bom de tirar no papel. Tirar do papel. Ser executores. E as formigas nos mostram isso, Marcelo. E aí a gente já traz aqui, né? Depois nós vamos programar uma bateria, né? Para a gente sempre trazer aqui as grandes sacadas. Uau. Mas qual é o ponto, né, que você trouxe aqui agora? Primeiro, elas planejam. Porque se a pessoa também ela é muito trabalhadora, né? É um Exato. rolo compressor, mas sem planejamento vai dar energia na direção errada. Exatamente. Então eu acredito que elas trazem essa combinação, o planejamento com a intensidade do trabalho, sem medo de ser feliz, né? Elas não estão preocupadas se vão para festa, se elas vão curtir, né? Elas primeiro é a obrigação, né? Quem nunca se deparou com uma formiguinha carregando uma folhona, Uau, né? uau. E fazendo um grande esforço? Não sei se está sorrindo, porque eu não consigo saber se ela está sorrindo, mas ela está executando o papel dela, que ela se colocou à disposição. Então, trazendo aqui para o nosso negócio, quando a gente tem o time planejado de forma organizada, e aí cada um sabe exatamente o que tem que fazer, mas também tem essa intencionalidade do trabalho até dar certo, que é o que a formiga faz, muda o jogo, né? E como gestor, mais ainda, porque o gestor ou proprietário, quem está à frente do negócio, ele tem as responsabilidades administrativas ali de gestão, mas também a responsabilidade que se alguém não fizer, ele tem que fazer. Exato. Né? Ele tem que ser o primeiro a ter esse princípio da formiga, né? Senão não vai. Exatamente. Bom, você falou algo muito interessante, né? O trabalho com planejamento. A sabedoria vence a força. Grava isso. Então, você é líder. Claro que tem que trabalhar duro. O líder, ele é um exemplo. Né? John Maxwell fala que, e outros também, pessoas proeminentes na liderança dizem, o exemplo não é a melhor forma de liderar. O exemplo é a única forma de liderar. Isso é sabedoria, saber que o líder precisa ser modelo. Ele não é aquele que toca um rebanho por trás. Ele é aquele que vai à frente e o rebanho o segue. Esse é o bom líder. Então, ele trabalha com sabedoria. É aquele senhor afiando o machado. Então, trabalha duro. Tem que derrubar a árvore, mas com a ferramenta boa. Perfeito. Então, eu acho que é isso. A formiga nos ensina isso. Apesar de serem pequenas, fazem grandes obras, grandes construções. Então, não importa o seu tamanho, importa o seu foco. Trabalho planejado, concentrado e trabalho duro. Perfeito. Ótimo, André. Tá anotado. Tá anotado, né? Em segundo lugar, esse provérbio milenar, né?
validado, como o Marcel bem disse, ele nos fala dos coelhos. Os coelhos e o fundamento certo. Você está anotando? O primeiro é a formiga e o trabalho duro, com planejamento, com sabedoria. Opa! E em segundo lugar, os coelhos e o fundamento certo. Tem muita gente fazendo a coisa certa com o fundamento errado. Construir um prédio gastando muita energia e muito dinheiro. Construir um prédio gastando muita energia e muito dinheiro no fundamento errado é perder tudo que foi investido. Tem gente fazendo a coisa certa com a base errada. O que é fundamento? O que é base? As motivações. Por que que eu faço? Infelizmente, o latino-americano especialmente tem uma mentalidade que ele está sempre sendo o quê? Usufruído, ele está sendo abusado. Então ele acha que se ele está dando muito, ele está enriquecendo o chefe. Está sendo explorado. Está sendo explorado, essa é a palavra, perfeito. E essa mentalidade nos faz entregar uma versão medíocre nossa. Por quê? Porque nós não estamos no fundamento certo. Qual que é o fundamento? Ah, não, eu vou me autopreservar para não enriquecer ninguém. E aí ele não consegue ser bom marido, boa esposa, bom pai, porque ele fala, tô dando demais. Mas qual que é o fundamento certo? Eu não faço para os outros verem, eu não faço simplesmente pelo resultado, eu faço a partir da minha essência. Eu derramo nesse mundo o que eu sou. Os coelhos, eles são presa fácil para muitos animais, só que eles constroem a vida deles nas rochas. E a rocha aponta para fundamento. Né? Até a Bíblia diz algo interessante. Aquele que constrói a casa sobre a areia, diante dos ventos, das tempestades, a casa vai ruir. E grande vai ser o caos. Mas aqueles que constroem sobre a rocha, os mesmos ventos vêm. E os problemas acontecem sobre todos os seres humanos. A intensidade muda, a temporada muda. Mas se vai permanecer o que você construiu, não está baseado na construção, mas no fundamento. O que é fundamento? Motivação. Ou seja, o que me motiva? Quais são os meus motivos? As bases, né? Então, por detrás das suas tarefas, qual é o seu coração? Por detrás, você está aqui nesse evento para quê? Para mostrar para alguém que você participou ou para de fato ser transformado? Tudo na vida está baseado no fundamento. Fazer o certo com o fundamento errado é a mesma coisa que fazer errado. Sim. Isso é incrível, né? André, você trazendo isso, a gente vê passagens mundiais, né, conflitos mundiais e guerras, de repente Hitler, que ele tinha uma intenção, o motivador dele era completamente errado e ele era um cara, um grande capaz, líder, muito capaz. grande líder. Agora, você tá falando do coelho, né? Eu sempre percebi que as crianças têm um carinho por coelho. Uau! Né? É interessante isso. Porque existem alguns bichinhos que têm menos ou mais afinidade, mas diz que a criança é o nível máximo de pureza, né? E eu sempre vejo, quando tem um coelho, a criança quer ir lá, quer pegar, quer tentar fazer essa conexão, né? Quer se aproximar. E talvez isso que você está trazendo agora, que é a motivação, né, que ele tem ali, né, de fazer, e talvez ter esse lado, a sabedoria, né, faz com que crie essa conexão com as crianças também, que elas não têm medo de chegar próximo. Já as crianças têm medo de chegar próximo de um cachorro, depende do cachorro, né, de um gato, mas o coelho ali é sempre... É difícil pegar o coelho, né? Mas as crianças tentam, né? Isso é interessante. Por que as crianças acabam... A criança se assusta muito com os animais, quando eles demonstram algum tipo de agressividade. Então, para o coelho, ele não tem, na sua estrutura física, ele não demonstra ser um predador. Ele é mais presa do que predador. O coelho não se alimenta de outro animal. Então, o coelho, ele entendendo quem ele é, ele constrói a casa dele na rocha, porque ele sabe que ele não vai ganhar na força. Ele ganha na sabedoria. E aí que tá. Quem se acha demais, fundamenta de menos. Quem acha que é a última bolacha do pacote, não se preocupa com as motivações, vai fazendo de qualquer jeito. Mas o que é trabalhar as bases? Bases sempre aponta para a segurança. Você acha que vai trazer segurança para sua equipe, mostrando que você é bom. Mas você traz segurança para sua equipe, mostrando que você é sábio. Mostrando que você está edificando em algo. Poxa, pode ser que apareça uma novidade no mercado. Mas aqui é o 6º ano. Mas aqui é pioneiro. E o pioneiro abriu caminho. Quem abriu caminho ficou mais forte. As costas de quem abriu caminho são mais largas. Pô, pouco eu tenho conhecido de você. Só de estar com você,
Então, você foi aprovado pelo teste do tempo. Não importa a temporada. Tem temporadas que você vai ter resultados aqui e outras ali. Todo mundo é assim. A questão é o ciclo que você está vivendo. Então, e eu quero até reafirmar isso aqui, e jamais aqui bajulando, pelo contrário. A gente está aqui para ser honesto. Sentir-se seguro não tem a ver só com a temporada com quem vive, mas o que ela se tornou em cada temporada que ela passou. Verdade. Então eu vejo você está aqui nesse lugar, nesse projeto, você pode ser como os coelhos, continuar edificando sobre um fundamento sólido. Alguém que sabe onde está, de onde veio e para onde está indo. Isso é segurança. Fantástico. Isso é coelho. Fantástico. André, que você trouxe à tona aqui algo que me traz muito orgulho, né? Você que está nos assistindo agora, você que carrega essa experiência. Você começou lá atrás, há 6 anos, está aqui. Estou aqui do meu lado, um dos sócios e líderes da CrossLife, o Adriano. O Júnior, que é o cofundador, está nos bastidores aqui nos ajudando também. Quantas histórias, né? As unidades, as primeiras unidades, tudo que a gente passou. E realmente, o que a gente tem de confiança e de fé por já ter passado por algumas tempestades, né? Uau. E a gente permaneceu seguindo, liderando, aprendendo, reconstruindo, Exato. reajustando, né? E você que está assistindo a gente agora, aí você pode escrever no chat se você tem alguma pergunta, se você quer comentar alguma coisa com relação a isso, ou o que está sendo falado aqui. A ideia é que esse nosso bate-papo aqui ele seja interativo, você do seu box ou da sua casa, você possa participar com a gente também e contribuir. Aqui é uma mesa de né, troca de energia boa e de experiências. André, fantástico. Obrigado por ter trazido à tona esse ponto que ele é fundamental. Exato. E a gente está avançando, a gente tem só mais 2 animaizinhos para aprender. Mas o Marcelo falou algo interessante. Enquanto você falava, veio ao meu coração. Eu vou entregar para todo mundo algo. Na vida, mais vale o que você se torna do que o que você conquista. As tempestades podem levar a coisa que a gente construiu, mas elas podem reafirmar a coisa que nos tornamos. Então, cara, a gente aprendeu na internet a seguir resultado, mas a vida é sobre seguir propósito. Tem gente que tem mais resultado que você que está assistindo, mas não tem o mesmo propósito de vida que você. Tem gente que talvez tenha mais resultado do que quem você segue hoje. Você fala, vou trocar de líder, mas na verdade, na vida, mais vale o que a gente se torna do que aquilo que a gente conquista. Mas o terceiro animalzinho aí pra gente aprender são os gafanhotos. Os gafanhotos e a unidade. O sábio rei Agor, há 3 mil anos atrás, observou que os gafanhotos, mesmo sem rei, mesmo sem chefe, andam em fileiras. É muito triste quando você só faz o que é certo sob supervisão. É muito triste quando você só se aliança a alguém com interesse próprio e não por uma identidade, um caráter íntegro. Os gafanhotos, Marcel, e toda a galera que está nos ouvindo aqui, que eu sei que tem certeza que você está fervendo já aí por dentro, porque é um novo tempo, cara. Cada congresso, cada convenção é uma oportunidade de recomeçar. E nada mais valioso do que a unidade. Os gafanhotos. O que é um gafanhoto sozinho, gente? É por isso, quando você é consciente da sua fragilidade, aí você fala, é aquela coisa, né? Não, aprendi um negócio, vou abrir o meu. Quantas pessoas se arrebentam com isso? Porque o poder da unidade é multiplicador. Ah, não, pra que eu vou prestar? Pra que eu vou pagar mensalidade pra alguém? Pra que eu vou pegar royalties pra alguém? Vou fazer o meu. E nessa, muitos se arrebentam. Por quê? Porque eles desconsideram o poder da unidade. Se soubéssemos o poder da unidade com mais maturidade, clareza, nós nos tornaríamos melhores em conectar pessoas. Marcelo, se nós tivéssemos mais revelação, consciência do poder da unidade, a gente gastaria mais tempo com pessoas e menos tempo com coisas. Fantástico. Que sacada. Unidade. Sim. E os gafanhotos, eles andam em fileira. O que fileira nos mostra? Alinhamento. Ah, não, esse aqui é o meu jeito. Mas tá alinhado ao seu propósito? Tá alinhado ao propósito da sua corporação? O programa Engaje que a gente faz é justamente isso. O que adianta? Você se destaca, mas num ambiente que não tem propósito. Agora, alinhamento. Quem mais que fileira aponta? Organização. Eu não conheço alguém que de maneira consistente, alinhada e organizada permanece fazendo algo, tem resultado. Ele não fica sem resultado. Porque isso é muito importante. Fileiras nos falam de processos cumpridos e estabelecidos. Cara, hoje tem gente que se orgulha de descumprir regra, descumprir princípio. Quando a gente quebra princípio, o princípio nos quebra depois, Marcelo. Não tem jeito. Então a unidade nos fala disso, né? A multiplicação da força.
né? A segurança para uma expansão saudável é unidade. E unidade é sempre a partir do coração. Olha, na sua equipe não permita deslealdade. Mas sabe onde começa a deslealdade? Quando você não consegue ser leal para cima. Quando você não consegue ser fiel para cima, a quem você presta contas, você também colhe pessoas infiéis abaixo. E aí vira um ciclo destrutivo e vicioso de traições, de perdas, de prejuízos, de divisões na família, na empresa, em qualquer lugar. E que os gafanhotos nos ensinam? É melhor que a vitória seja de nós, não só minha. Sim. Porque também quando a vitória é nossa, a luta é nossa. Quem tá junto no problema, tá junto na vitória. Fantástico. Valorize a unidade, porque os gafanhotos são tão frágeis sozinhos, mas consomem uma plantação inteira quando estão juntos. Perfeito. Opa. Tem até a passagem da chuva de gafanhotos, né? O que eles foram capazes de fazer, né? Exatamente. Sabe, André, você trouxe uma coisa bem interessante, né? Isso eu aprendi com a vida, eu não aprendi lá na infância, né? Que é a honra, né? E os orientais têm isso muito forte, que é você conseguir Muito forte. entender que você não existiria se alguém não tivesse começado tudo aquilo, né? Você não teria a experiência que você tem se você não tivesse começado aquilo. Você não teria a expertise que você tem se alguém não tivesse tido a paciência de te educar, né? Porque quem aqui nunca foi adolescente e se revoltou e ficar com a mãe, né? Ou com o pai, batia a boca e tinha certeza que era dono da razão. Aí você cresce, envelhece, você começa a entender outras coisas diferentes, né? A gente começa a ter essa percepção. E eu aprendi com as dores, né? Um dia, meu primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal, eu tinha 19 para 20 anos de idade, né? Eu estava vivendo um momento de conflito pessoal. E era um treinamento japonês, de filosofia de vida, leader training, né? Isso não vou falar quantos anos, não, 20 anos atrás, né? E aí, o primeiro princípio, honrar. Que está na Bíblia, honrar pai e mãe, né? Então, e pai e mãe no âmbito familiar, se é no negócio, é ser o líder dentro do negócio, que é quem começou, é quem faz. E é difícil isso, porque se a gente olha sempre pela nossa ótica, a gente vai sempre justificar uma decisão interna que eu já tomei sobre o ponto de vista daquela pessoa. Mas é só a gente se justificando de uma conclusão precipitada que chegou. Mas se eu consigo enxergar com o outro lado a ótica de quem começou, né? Que aí hoje eu vejo a minha mãe, algumas coisas que ela fazia, meu pai, e aí com a sabedoria eles faziam pequenos estímulos assim para eu chegar a ser o que eu sou hoje. Então, se não fosse eles, quem seria eu, né? Então, esse princípio da honra que os gafanhotos seguem e de andar em bando é imbatível. Porque aí você soma talentos, né, André? É impossível a gente ser perfeito, a gente ser bom em tudo. E todas as vezes que a gente vai para uma área que a gente não é tão bom, a gente deixa de fazer aquilo que a gente é top e o que levou a gente a crescer, né? Eu lembro quando a gente começou poucas unidades, a gente tinha um estilo de conduzir o negócio. Começou a aumentar, chegamos a 100 unidades, 150 unidades, já muda, e aí já começa a surgir líderes, já começa a surgir conflitos. E aqui está um ponto, André, que eu queria que você, se você puder explorar um pouco, né? Quando a gente fala de liderança, né, a gente fala de princípios, mas existe uma coisa que é a maturidade, né? Na inteligência emocional, que isso chega uma fase da vida que a gente tem que tomar uma decisão agora, eu estou pronto para me desenvolver. E aí começa uma nova etapa de se preparar para ser... Eu posso ser forte no MOOC, né? Vocês estão vendo que eu não sou tão... Né? Eu posso ser forte de determinação, mas como que é a minha inteligência emocional para gerir conflitos? Nós estamos falando de líder, que tem pessoas, seres humanos, então se eu tenho uma unidade, trabalha 5 pessoas, eu tenho 5... experiências, níveis de maturidade diferentes. Eu tenho 8. Como eu estou, quem são essas pessoas e como eu estou preparado para poder fazer isso, né? E aí, para ser a unidade do gafanhoto. Uau, isso é incrível. Como é bom conversar com gente madura, né? E você expressa isso, viu, Marcel? Eu falo que a honra, ela é como um óleo derramado que perfuma o ambiente e transforma o ambiente. Quem tem dificuldade de honrar? Quem tem orgulho, o ego. Então,
Quem não consegue valorizar o que é honra? Honra é reconhecimento, valorização e investimento no outro. Pai, mãe, líder, mas também o liderado. O maduro não honra por motivos escusos. Ele não honra para ser promovido. Ele honra porque entendeu o valor de reconhecer as pessoas. Quem não consegue honrar? Quem ainda está mal com ele mesmo. Não é maduro. Ele não consegue ser um. Eu gosto daquela história do porco espinho. Os porcos espinhos, quando veio ali lá no Polo Norte, quando eles estavam num ambiente muito frio, eles perceberam o seguinte: ou eles se ajuntavam, ou eles morriam de frio. Só que quando eles se ajuntaram, se agruparam, eles se espetaram. E eles tinham que fazer uma escolha: o desconforto do espinho ou a morte pelo frio da distância. Nós temos uma geração mimada que prefere morrer de frio sozinho do que se espetar, porque ser humano se espeta para viver. Só sobrevive quem aprendeu a conviver com a dor do espinho. E morre quem o orgulho não deixa se conectar. Morre de frio. Caramba. Então é isso, cara. O orgulho nos impede de se conectar com as pessoas que vão transformar a nossa vida. Se você está aqui e tem tido dificuldade, você foi traumatizado, talvez com um familiar, talvez na sua religião, talvez na sua empresa anterior, talvez aqui, nesse lugar, com funcionário, com amigos, não tome a escolha de viver a sua vida a partir de uma ferida. E desonrando todo mundo porque, um me traiu, um não deu certo, um não é digno de confiança. Não, não generalize. Caminhe como os gafanhotos. Não é fácil ser um. Não é fácil andar em bando. Né? Eu gosto da história da Arca de Noé. Imagina o cheiro naquela arca com animais defecando, urinando, convivendo, seres humanos. Mas imagina fora se afogando. Entende? É melhor estar dentro da arca convivendo com mau cheiro do que fora da arca morrendo afogado. É melhor conviver com a dor do espinho do outro do que morrer de frio sozinho. Fantástico, André, fantástico. Gente, que riqueza de bate-papo, né? A gente poder começar o final de semana, que vai ter tanto conteúdo, a gente vai trabalhar hard skill, soft skill, mas começar trabalhando com esse papo cabeça, eu adoro, eu passaria aqui um mês conversando, né? Vamos marcar mais vezes, inclusive, né? Pra gente. Tá com você é um prazer, Marcelo. Obrigado, André, obrigado, é recíproco. E vamos aqui para essa fase final desse nosso bate-papo, né? Para você que está assistindo agora, se quiser fazer alguma pergunta para o André, já coloca aí no chat. Também quero perguntar se vocês estão nos ouvindo bem, transmissão tá legal, vídeo tá legal, áudio tá legal. Escreve para a gente, coloca seu feedback. Seu feedback é sempre importante. Anota isso, como gestor, como proprietário, seu feedback sempre é importante. É impossível a gente evoluir sem um feedback. A gente chegou até aqui, né, pelos feedbacks que a gente foi recebendo e fomos evoluindo. André, e aí? O que mais que temos aí? Qual que é o nosso último? Temos um último. Esse rei sábio, esse provérbio milenar, além de falar das formigas e seu trabalho inteligente, sábio, consistente, além de falar, então, dos coelhos e o fundamento certo, então, trabalhe certo, no fundamento certo e com as pessoas certas, gafanhoto, unidade, mas o que nos falta? As lagartixas e a nobreza. A nobreza abre portas. Nobreza mantém portas abertas. Mas nobreza não é algo automático. Nobreza é um aprendizado. Nobreza é um estilo de vida. Nobreza não tem a ver com quanto dinheiro tem na sua conta, não tem a ver com o carro que você dirige, não tem a ver com a marca da sua roupa, mas tem a ver com como você se veste, como você dirige, como você lida com o seu dinheiro. Não é o quanto, é o como. Nobreza nunca é o quanto. Nobreza sempre é o como. A lagartixa, frágil como é, ela prefere viver nos palácios. A lagartixa, por quê? Porque um palácio ele tem dinheiro, ele tem capacidade de evitar todo tipo de praga. Um lugar, uma repartição pública, vai eliminar ratos, vai eliminar aranhas. Mas as pessoas não se incomodam com as lagartixas, porque, pelo contrário, elas conseguem estar no ambiente sem prejudicar o ambiente. É aquela pessoa que está na mesa, está num chat às vezes, e ela consegue ver como eu posso agregar. Tem gente que é especialista em atrapalhar, não é nobre. Quem não é nobre vai ter um almoço só com uma pessoa nobre, não vai ser convidado de novo. Quem não é nobre vai ter uma oportunidade e não vai ter outra. Mas o nobre, a nobreza, abre portas e mantém as portas que se abriram escancaradas. A lagartixa é nobre. Ela pode estar em qualquer lugar. E ela escolhe estar no lugar que ela vai aprender.
Claro, gente, é um animal que a gente está só olhando para ele, mas vamos aplicar na nossa vida. Quando você anda com nobre, você se torna mais nobre. Então deseje estar nas mesas certas. Deseje ler os livros certos. Ah, eu queria muito ser como aquela pessoa que eu nunca vou ter acesso. Compra o livro dele. Investe um dinheiro. É como se estivesse sentado com ele na mesa. Você está aprendendo a mentalidade dele. Boa. Então, veja os filmes certos, os vídeos certos. Torne-se uma pessoa que sabe entrar, que sabe sair, que sabe contribuir. A lagartixa come os insetos que me atrapalham. A lagartixa melhora o ambiente, ela limpa o ambiente. É a proatividade. É aquele cara que todo líder quer ter aquele cara. Todo chefe quer ter aquele cara que sabe o que ele está pensando. Está um passo à frente. É um nobre. Porque ele não sente vergonha em servir. Ele não sente vergonha em acrescentar. Você citou aqui pessoas da sua confiança há anos, estão nos bastidores. Nobres. O nobre não se envergonha estar no bastidor, mas também não se omite de quando precisar estar no palco. Porque ele não vale o que ele faz, ele vale o que ele é. Perfeito. A nobreza, então, aprender a ouvir até chegar a hora de falar. Aprender a aprender. Porque aprender não é automático. Aprender é resultado de implementar o seu estilo de vida, né? Torne-se mais nobre. Como você se comporta? Como você pensa? Como você se cuida? Como você come? Como você se posiciona? Poxa, os contatos que eu tive com você, de verdade, gentil, educado, honroso. Não tem como você não ter porta aberta. Não tem como você dar errado na vida. Pode recomeçar 1000 vezes. Vai dar certo as 1000 vezes. Por quê? Porque a nobreza abre portas e mantém portas abertas. Perfeito. Obrigado pelo elogio. E como isso é importante, eu lembro, André, que a gente vem de uma família mais simples, né? Meu pai criado na roça, a mãe dele teve 21 gravidezes. Você imagina? Eu passou a vida, né, tendo um filho ali, nessa fase. Eu estava cuidando da criança, enfim. Aí meu avô sem estudo, então quando meu pai veio para a cidade, eles trabalharam na construção. Então a gente cresceu num ambiente simples, mas também num network simples. Sim. E quando você está num network simples, e isso não tem nada a ver com felicidade, não tem nada a ver com algo que não... Né, tem a ver com esses princípios que você está falando. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir num restaurante top mesmo, assim, né? Eu tive uma namorada bem nova, assim, eu tinha próximo dos 18 anos de idade, e eles foram comemorar bodas num restaurante top, lá em Jundiaí. E eu tinha pais da sua namorada. Os pais, na época. E eu queria muito ir num restaurante. E eu entrei, tinha vários talheres, assim, eu olhei pra eles. Como é que faz aqui? Todo envergonhado, eu quietinho, assim. E foi muito legal que eles perceberam que eu fiquei sem graça. Marcelo, pode pegar, né? Aí eu falei, não, eu tô sem fome, né? Que eu não sabia qual que eu pegava primeiro. E aí eles explicaram qual que era o garfo. E aí pegou o cardápio, pediu pra eu escolher o que eu quisesse, que eu já imaginei que eu ia pagar, né? Então eu já peguei, olhei ali, gostei desse pãozinho, vou comer pãozinho, que eu adoro pão, né? E ele falou, não, pode pedir o que você quiser, porque hoje é por nossa conta. Beleza, aí pedi uma comida boa, assim, e eu comecei a ouvir as conversas. E aí, não significa que porque frequenta um bom restaurante ou tem um bom nível, que tem os princípios, né? Não é isso que tá em jogo, mas, sim, por sinal, esse casal, um excelente princípio. Então, em uma conversa de projetos, uma conversa de espiritualidade. E eu tava acostumado com a minha galera que estudou comigo, né? Que a conversa não era essa, né? Quando a gente conversava. E eu comecei a perceber um outro lado da vida, né? Porque até então eu estudei no Senai, tinha fita elétrica, trabalhei como músico, então o músico, ele come o lanchinho no final ali, tem aquela vida bagunçada que é a vida de músico. Eu nunca tinha tido a oportunidade de viver com um empresário ou com uma pessoa que foi bem sucedida, não só na parte financeira, assim, né? Também. E aí eu comecei a entender como que era o respeito. Tipo assim, um falava só quando o outro parava. Eu não via isso, não estava acostumado com isso. Tinha vezes que ela estava falando algo que ele não concordava, eu só via pelo semblante, ele baixava assim, ficava quieto, tinha a sabedoria de escutar, né? Então eu comecei a perceber coisas de como se portar
perto de pessoas que estão a uns passos à frente, e isso me facilitou para eu começar a ter conexões com pessoas de outros mindset, de outros mercados, de outras experiências, e aí que a gente aprende. Aí é a escola da vida, né? O livro é top, mas assim, por exemplo, estar com você, né? Eu estou numa fase de desenvolvimento espiritual, né? Então estar com você, André, é um grande privilégio, porque não é só conceito de liderança, né, de um livro, né? É alguém que vive, lidera multidões, né? Lidera casais, projetos de família, estrutura empresas e me traz assim mais paz, né? Porque em momentos de conflitos ou de você vai turbulência, né? Levantar voo, você tem que dar mais energia, você fica mais tenso. E Mais aí tenso. estar perto de pessoas espirituais, né? Muda o nosso jogo. Poxa, Que obrigado. bacana, que bacana. Obrigado, que incrível. É muito bom, né, esse ambiente. Bom, você deu um exemplo fantástico. A nobreza pode ser aprendida, né? E não que você está desvalorizando suas raízes, deixou bem claro isso, mas a vida vai nos colocando em algumas mesas, em algumas oportunidades, gente, e nós temos que aproveitá-las. A vida vai nos colocando. Olha aqui, vocês estão numa oportunidade, vocês estão numa mesa, vocês estão diante de oportunidades, não só aqui, mas a partir daqui, né? E isso é muito valioso na vida. Né? Eu concluo, né, essa história, a gente pode responder perguntas, dizendo o seguinte, né? Vou até ler aqui o que eu escrevi. Note bem que o sábio começa dizendo que se trata de coisas pequenas. E em cada animal observado, ele cita a fraqueza para só depois apontar a força. Você não precisa ter medo das suas fraquezas, das suas histórias difíceis, dos seus fracassos. Nem medo de reconhecer suas fragilidades. Porque por que que Coelho desenvolveu a sabedoria de fundamentar a vida dele? Pela fragilidade que ele tinha diante dos seus algozes. Por que a formiga desenvolveu a sabedoria de trabalhar certo, com sabedoria? Porque ela era frágil, pequena. Por que a lagartixa adquiriu a sabedoria de aprender nos lugares nobres? Porque ela era frágil. Então, é a fragilidade do gafanhoto que fez ele andar em unidade. É a fragilidade do coelho que fez ele ter as motivações corretas. Então, e a sabedoria. Então, não tenha medo das suas fragilidades. Não tenha medo das suas histórias difíceis e seus fracassos. A sabedoria não é o prêmio para os que vencem. A sabedoria é o fruto dos que se humilham e dizem, olha, eu tenho que aprender, eu tenho que crescer. Mas quando eu atinjo sabedoria, isso vai afetar cada área da minha vida. Eu tenho certeza que você vai liderar com muito mais sabedoria. E os frutos não serão apenas maiores ou mais rápidos, serão mais consistentes. Porque a sabedoria traz resultados consistentes. A força traz resultados rápidos. Mas a sabedoria traz resultados duradouros. Perfeito. Uau. André, que história, que lições, né? Que pensamentos que encaixa exatamente nesse momento que a gente quer levar a CrossLife, né? Que é um momento de desenvolvimento humano da liderança. Uau. Desenvolvimento humano daqueles que estão à frente, carregando essa marca, carregando por trás um propósito bem definido de transformar vidas, né? A CrossLife, ela não nasce como uma empresa que vende papel, por mais que é legal vender papel, mas ela toca a saúde das pessoas, né? Ela muda a autoestima, ela impacta em áreas... muito forte. Propósito muito forte. Você muda... A pessoa, ela pode se tornar mais bem-sucedida porque ela organizou a mente e a saúde física, né? O treino, a alimentação. Enfim... Mas tudo começa com a energia que nós, que estamos à frente desse barco, projetamos para o negócio. Se eu, como líder, estou com a energia errada projetando, né? E a energia, ela pode ser medida até a 7 km de distância da gente, a nossa energia, né? Uau! Ó, aprendendo coisas novas hoje. Isso é... Interessante. A física quântica explica 7 km de você, a sua energia está andando. Então, imagina um líder com conflitos pessoais. Imagina um líder que está num lugar que ele não acredita naquilo, ou que ele não acredita no time dele, ou que ele está em conflito com a marca, com o projeto. Não está resolvido. Não está resolvido. Vai dar confusão em outras etapas. Então, é por isso que ambientes são totalmente inflamados pela mediocridade e pela mágoa, né? Ressentimentos, energia negativa, né? Muda ambientes. Né? Muda ambiente. Então, convido você aproveitar esse conhecimento, fazer uma reflexão na sua vida, de repente buscar ajuda nessa parte, de repente
Entender que não basta só a gente desenvolver as hard skills, né? Que é as habilidades administrativas e técnicas, e sim a gente trabalhar essa essência, né? O soft que faz toda a diferença para a gente voar. André, quero agradecer de coração. A gente está aqui, gente. Para quem está acompanhando, a gente está tomando aqui um Hype Drink, né, Olha André? aí, tá maravilhoso Patrocínio Hype Drink aqui do nosso evento. Hype Drink é um drink que a gente tem dentro das nossas unidades. É um drink energético, delicioso, né, André? Aprovado? Maravilhoso. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O André passou a manhã em treinamento, né, e ele veio correndo para cá. A gente não deu nem tempo dele almoçar, a gente preparou um shake e não deu tempo dele tomar o shake que tá ali, ó, no cantinho aqui. Você já correria, hein? André, por vocês. Vocês valem a pena. Obrigado, André. Eu quero agradecer, fazer aqui um brinde de hype, né, que é de saúde aqui pra gente, para esse pelo o seu encontro, para essa galera que está nos assistindo. Obrigado vocês que decidiram participar, estão permitindo, né? Porque conhecimento ele é uma permissão. Você pode estar só ouvindo e estar jogado no celular do lado. Ainda que você não esteja concentrado, a gente está plantando sementinha. Mas se você está se permitindo ser moldado, nós estamos aqui para isso. André, agradecer você de coração. Quero te dar um presente também. Olha aqui, só. Que é um boné da CrossLife, que agora você pode... Mais bonito, hein? Esse aqui é estiloso. Esse aí é outro nível. Você andar com um desse na rua, André, você não tem noção como as pessoas vão te olhar. Muito bom, muito bom, muito bom. E agradecer de coração essa contribuição com a gente, né? Prazer é meu. E desejar que Deus continue abençoando você. Amém. Com sabedoria. Amém, né? eu preciso. E para liderar tantas pessoas que você lidera, o seu lar, né? A sua igreja, né? E todas as empresas que você está à frente. Você tem empresas grandes que você faz um trabalho maravilhoso. Então, gratidão mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço. Foi um grande prazer, uma grande honra. E, de fato, eu sinto isso no meu coração. Prepare-se para um novo tempo. A sabedoria nos prepara para destinos extraordinários. Então, se prepare. Valorize até o último minuto desse treinamento aqui. Vai rodar o fim de semana inteiro? Vai rodar o fim de semana inteiro. Olha, não perde nada, anota tudo e depois vai reciclando, pensando sobre tudo isso. Que você seja tomado de toda a sabedoria do alto, de Deus também para a sua vida, porque eu tenho certeza que você não é um erro, você não é um problema, você é parte da solução. Fantástico. Palmas aqui para esse bate-papo fantástico, a turma que está assistindo a gente. Obrigado e palmas, né, aí no chat, coloca as palminhas pra gente, quem gostou, escreve aí uma frase de elogio. André, para quem quiser te seguir mais, qual que é o seu Instagram para falar pra turma aqui? Lá você coloca algum conteúdo também? Sim, meu Instagram é André Galina, com 2 L's, Galina A, tem mais um A no final, Galina A. Galina A. @ André Galina A, com 2 L's, e mais um A lá no final. Não tem ponto, não tem nada. Tem o Instagram lá, eu falo sobre casamento, eu falo sobre criação de filhos, eu falo sobre coisas espirituais, eu sou pastor também, então eu falo sobre a palavra, e falo também, né, a gente fala um pouco desse mundo corporativo de vez em quando, e a gente gosta muito desse ambiente, mas segue lá, conhece minha esposa também, a gente fala muito de adoção juntos, somos uma família envolvidas com a causa da adoção, porque nós entendemos que a orfandade é um dos maiores problemas dos seres humanos. E nós também temos uma clínica de psicologia, porque nós entendemos também que não é à toa que o Brasil, né, ele é o primeiro no mundo de ansiedade. E a gente está preparando também, minha esposa é psicóloga, preparando profissionais para, de fato, fazerem bons atendimentos e transformar e salvar muitas pessoas da ansiedade, da depressão, de tantos transtornos. É isso que a gente está envolvido, bastante coisa, mas tudo aquilo que as portas foram se abrindo e a gente tem entendido essas missões. Amém. Parabéns. Tamo junto. Obrigado, André. Eu que agradeço. Até a próxima. Amigo, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Gente, então a gente segue aqui no nosso podcast, essa nossa convenção anual, depois de tanto conhecimento, tanta sabedoria, e que nobre, né? A gente começar o nosso evento trazendo para vocês aqui essa pitada de inteligência emocional, essa pitada de desenvolvimento pessoal, e assim a gente começa.